Fala pessoal, segue o vídeo de correção das atividades envolvendo distância entre dois pontos. Os objetivos são calcular a distância entre dois pontos na reta orientada e no plano cartesiano, resolver problemas utilizando o cálculo da distância entre dois pontos. Atividade 1. Determine a distância entre os seguintes pares de pontos. Nós vimos na aula anterior que a fórmula do cálculo da distância entre dois pontos, no caso A e B, é raiz de x de b menos x do a ao quadrado mais y de b menos o y do a ao quadrado. Então a distância entre a e b será o x do b, aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o y. Aqui eu tenho x do a e aqui eu tenho o y do a. Então o x do b é menos 6, vai ficar menos 6 menos o x do a, que no caso é 0, ao quadrado, mais o y de b, que é menos 10, menos o y do a. Aí olha só pessoal, menos com menos dá o quê? Dá mais, mais o y do a ao quadrado. Então a distância de A, B vai ser menos 6 menos 0, esse menos 0 aqui a gente ignora isso. Então eu tenho menos 6 ao quadrado, mais menos 10 mais 2, estou devendo 10, paga 2, fica menos 8 ao quadrado. Então distância de A até B será menos 6 ao quadrado, é menos 6 vezes menos 6, que dá 36. Menos 8 ao quadrado, menos 8 vezes menos 8 dá 64. Só lembrando que potência expoente par, o resultado é positivo. De A para B será 36 mais 64. Somando isso, nós temos 100. Então a distância entre A e B é de 10 unidades de comprimento. Letra B, então nós temos distância agora CD, será x do C menos o x do D, ou x do D menos x do C, né? Vamos na ordem que a gente fez, né? De A para B, sempre x de B menos x de A. Então aqui x do D, eu tenho 9, olha só, aqui é x, aqui é y, aqui é x e aqui é y. Então eu tenho 9 menos o x de C, menos da formulinha, menos com menos dá mais, 3 ao quadrado, mais o y de D, que é 4, menos o y de C. Esse menos da fórmula, menos do 1, que é o y de C, menos com menos vai dar mais. Então, nós temos 4 mais 1 ao quadrado. Então, a distância CD será raiz de 9 mais 3, fica 12 ao quadrado, mais 4 mais 1, fica 5 ao quadrado. Então, a distância CD será raiz de 12 ao quadrado é 144, 12 vezes 12, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então, distância CD é igual a 144 mais 25, somando dá 169. E a raiz quadrada de 169 é 13. 13 vezes 13 dá 169 unidades de comprimento. 2. Determine as coordenadas do ponto P, sabendo que ele pertence ao eixo das abscissas e é equidistante aos pontos A e B. Então, nós temos um ponto P que pertence ao eixo das abscissas, isso é importante. Então, se ele pertence ao eixo X, pessoal, olha só, ele está aqui ou aqui na origem ou aqui no lado à esquerda do zero, são os valores negativos. O ponto P pertencendo ao eixo das abscissas, ao eixo x, eu sei que ele tem um valor para x e o y dele é 0. Então, 50% da resposta eu já tenho, como eu já falei. E ele fala também, o enunciado, que a distância de P para o A é igual à distância do ponto P para o B. É equidistante aos pontos, mesma distância, tá? Então, eu tenho o ponto P lá que a distância dele para o ponto A é a mesma para o ponto B. Não sei se configura assim, é só para a gente entender. Tudo bem? Distância do P para o A, lembrando, aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y. Então, montando aquela forma de cálculo, né, nós temos a distância do P para o A, vai ficar x do P, que é o próprio x, menos o x do A, que é 2, ao quadrado, mais y do P, que é 0, menos o y do A, que é 3, ao quadrado. Aqui eu tenho a distância de P para o B, que será x do P, é o próprio x, menos o x do B. Aí olha só, pessoal, menos da formulinha. Com o menos aqui da abscissa, né, menos 2, menos com menos dá mais. Então eu tenho x mais 2 ao quadrado, mais o y do P, que é 0, menos o y do B, que é 0 também. Então fica 0 menos 0 ao quadrado. Então olha só, como eu tenho raiz quadrada antes da igualdade e raiz depois da igualdade, eu posso cortar essas raízes aqui, ó.
Posso fazer isso. O que eu fiz antes, eu faço depois da igualdade. E 0 menos 0 ao quadrado, você pode ignorar isso também. Então, nós temos a seguinte situação. X menos 2 vezes x menos 2, mais... Aqui eu tenho 0 menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado. E aqui eu tenho x mais 2 vezes x mais 2. Lembrando que a gente ignorou o 0 menos 0 ao quadrado. Então, utilizando a distributiva, quem quiser fazer pelo produto da diferença de dois termos, aqui o produto da soma de dois termos, pode ser, tá? Fica quadrado o primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Que é o primeiro, que é o segundo termo. Aqui vai ficar quadrado o primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, já que aqui é menos, mais o quadrado do segundo. Tá bom? Eu vou fazer pela distributiva. Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. Aqui, menos 2 vezes x dá menos 2x. E menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Menos 3 ao quadrado, nós já sabemos, dá mais 9. Aqui eu tenho x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2x dá mais 2x. Tranquilo? E aqui 2 vezes x, 2x. E aqui 2 vezes 2 dá mais 4. Olha só, pessoal. Eu tenho x ao quadrado antes da igualdade e depois da igualdade. Eu posso cancelar isso. Por que eu posso cancelar? Quando eu escrever tudo antes da igualdade, eu terei x ao quadrado, esse, menos esse. Esse passa para cá negativo, fica menos x ao quadrado. Então, a gente pode eliminar. A mesma coisa ocorre com esse mais 4 com o mais 4. Olha só, eu tenho 4. Quando eu pego esse mais 4 no segundo membro, trago ele para cá, ele vem menos 4. Então, pode cancelar. O que não pode cancelar aqui é esse menos 2x com esse mais 2x. Muita gente fala assim, ah, mas um é negativo, o outro é positivo. Pode cortar. Poderia se tivesse tudo antes ou depois da igualdade, tá? Se fosse menos 2x mais 2x aqui depois ou antes. Quando você pega esse mais 2x e traz ele para cá, ele vira menos 2x. Então, eu tenho menos 2x e menos 2x. Não pode cortar com os sinais iguais, tá bom? Mesmo sinal. Então, eu tenho menos 2x com menos 2x dá menos 4x mais 9, que é igual. Esse 2x com 2x vai dar 4x. Aí, olha só, quando eu trago esse 4x aqui para antes da igualdade, eu tenho menos 4x. O 4x passa para cá, menos 4x. Então, a gente percebe que não pode realmente cortar menos 4x com mais 4x. Quando eu trago ele, ele fica com o mesmo sinal, no caso negativo, tá bom? O mais 9 vem para cá, menos 9. Então, eu tenho menos 4x com menos 4x dá menos 8x, que é igual a menos 9. A gente pode multiplicar tudo por menos 1, né? Troca os sinais de todos os termos, os que estão antes e os que estão depois da igualdade. No caso, aqui fica 8x, menos 9 fica 9, tá? Menos com menos pede o oposto. Tem que fazer isso com todos os termos. Então, eu tenho x, que é igual a 9, o 8 cai dividindo. Então, eu tenho x igual a 9 oitavos. Portanto, as coordenadas do ponto P serão 9 oitavos e 0. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. Número 3. Obtenha o valor de m sabendo que a distância entre os pares de pontos seguintes é d. Então, nessa questão, ele deu a distância, que é de 3 unidades de comprimento. E quer saber quem é m. Nesse caso da letra A, o m é o y de A. Então, pessoal, normal, né? A gente monta aqui a formulinha, a distância de A para B é igual a raiz D. Né? A gente sabe que é x de B menos o x do A ao quadrado, mais y de B menos o y do A ao quadrado. Como essa distância ele já deu, é 13, a gente substitui aqui, ó, 13 que é igual. Aí vai ficar raiz D, o x do B é o 1, então vai ficar 1, menos o x do A, que é 6, ao quadrado. O y de B é menos 2, menos o y do A, que é o m, vai ficar menos m ao quadrado. Então, aqui o recurso que a gente pode usar agora é passar essa raiz aqui, ela está depois da igualdade, ela vem para cá antes, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 13 ao quadrado. Eu peguei essa raiz e joguei para cá. Quando você tem lá, só um exemplo, né? X ao quadrado igual a 4. A gente passa para lá como raiz, não é isso? Raiz quadrada do 4. Ok? Então, eu posso pegar e jogar isso aqui para cá. Ó. Escrever novamente. X ao quadrado igual a 4. Então, aqui eu tenho 1 menos 6. Números com sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Vai ficar menos 5. E aqui eu tenho menos 2m menos m vezes menos 2m menos m. Produto notável aqui, tá bom? Então, aqui 13 ao quadrado dá 169, que é igual a menos 5 ao quadrado é 25, né? Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25, positivo.
Aqui eu vou usar a distributiva. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então, com esse mais aqui fica mais, é tranquilo, tá? E menos 2 vezes menos m, menos vezes menos dá mais. 2 vezes m dá mais 2m. E agora eu tenho menos m vezes menos 2, menos vezes menos dá mais. M vezes 2 dá mais 2m, com esse mais aqui tranquilo, continua mais 2m. E menos m vezes menos m, menos vezes menos dá mais, m vezes m dá mais m ao quadrado, né? Esse mais com mais aqui continua positivo. Então eu tenho 169, que é igual a 25 mais 4, dá 29. 2m aqui, ó, com 2m eu posso somar, são termos semelhantes. Então eu tenho 4m, não pode somar com m ao quadrado, mais m ao quadrado. Olha só, gente, eu vou escrever isso aqui tudo antes da igualdade e isso aqui depois da igualdade. Quando eu faço isso, não precisa mudar o sinal. Quando você muda tudo instantaneamente, não precisa. Então eu já vou colocar na ordem decrescente de expoente. Então eu tenho m ao quadrado mais 4m mais 29 igual a 169. Eu já percebi que deu uma equação do segundo grau, então eu tenho que escrever tudo antes da igualdade. Aí quando você escreve mudando apenas um termo, aí você muda o sinal. Então eu tenho aqui, ó, m ao quadrado. Então eu tenho aqui, ó, m ao quadrado mais 4m mais 29. O 169 passa para cá menos 169 igual a zero. Então eu tenho, continuando aqui, m ao quadrado mais 4m. 29 menos 169 está devendo 169. Paga 29, fica menos 140. Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Aqui você usa soma e produto, como a gente já viu, né? Já estudamos isso. Ou você vai pela fórmula de Bhaskara. Pela formulinha de Bhaskara, fica aqui jeito. O A aqui é o carinha colado, né? No m ao quadrado é 1, como se fosse x ao quadrado. Aqui é o B, ou é o carinha colado no m, que é o 4. E o C é o termo independente, menos 140. Então eu tenho m igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, tudo sobre 2a. Para eu resolver isso, eu preciso calcular o discriminante delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta igual, o b, nosso é o 4, vai ficar 4 ao quadrado. Ele é positivo, eu nem coloquei parêntese. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 140. Aqui eu coloquei parêntese, tá bom? Toda vez que você for substituir uma letra por um número negativo, escreva entre parênteses. Delta igual, 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1, menos 4, menos vezes menos que dá mais. Eu tenho 4 vezes 140. Pode fazer a continha aqui do lado. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 1, 4. E 1, 5. Dá 560. Então, delta igual, somando 16 com mais 560, você pode fazer essa continha do lado, ó, dá 576, tá? Olha só aqui, ó. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Aqui é 6, somando. 1 mais 6, 7. Aqui desce o 5. 576. Então, temos m igual menos b, então vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz de 576 sobre 2 vezes o a, que é o carinha, né, o coeficiente colado no m ao quadrado, que é 1. Então eu tenho m, que é igual a menos 4, mais ou menos, raiz de 576, pessoal. Um bom parâmetro é você pensar no número 400. Olha só, 2 vezes 2 são 4. Se eu pegar 20 vezes 20, vai acontecer o quê? Vai dar 400. Então, a raiz quadrada de 400 é 20. Então, como eu tenho 576, que é um número maior que 400, então tem que ser um número maior do que 20, a raiz quadrada de 576. Como ele termina em 6, se eu lembrar que 4 vezes 4 é 16, e 6 vezes 6, 36, a gente pode testar com 24 vezes 24. Se não der certo, a gente testa 26 vezes 26. Vamos testar 24 vezes 24. Então vai ficar 24 vezes 24. Se eu fizer 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Somando isso aqui, vai ficar 6. 8 e 9, 17. Sobe 1. 1 e 4, 5, 576. Então logo a gente já percebe que é 24. 2 vezes 1, 2. Então eu tenho M1. Eu vou primeiro somar, vai ficar menos 4 mais 24, ou seja, eu tenho 24, tira 4, fica 20, sobre 2. 20 dividido por 2 é 10. Agora o M2, que seria o nosso X2, né? Menos 4, menos 24. Números com sinais iguais, soma e conserva o sinal, dá menos 28 dividido por 2. Menos 28 dividido por 2 dá menos 14. Portanto, pessoal, olha só, o nosso M ele pode ser 10 ou menos 14. Se eu entender que o m é 10, as coordenadas do A
serão 6 e 10. Se eu entender que o M é menos 14, as coordenadas do A serão 6 e menos 14. Se você desenhar o sistema cartesiano e localizar o ponto A e o ponto B, você vai perceber que a distância é 13. Tanto localizando o A sendo coordenada 6 e 10, ou A 6 e menos 14. A distância será a mesma, ok? Então, nesse caso, o M pode ser menos 14 ou pode ser 10, tá bom? Letra B. Aqui na letra B, o M é o x do D. Então, mesmo processo, vamos montar aqui, distância CD. Vamos fazer bem passo a passo. Vai ficar x do D, no caso aqui é o M, né? Vamos pegar M menos o x do C, que é menos 1. Tanto faz se você escrever 1 menos M ou M menos 1, é a mesma coisa. Ao quadrado mais y do D, que é menos 2, menos o y do C. Aí olha só, pessoal, menos da fórmula, menos com menos dá mais. Então vai ficar mais 2 ao quadrado, ok? A distância CD nós já temos, ela vale 5. Então substituindo aqui eu tenho 5. Então aqui vai ficar raiz de. Aí olha só, gente, eu vou repetir novamente aqui para eu poder explicar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho menos 2 mais 2, isso aqui vai dar 0, né? Então aqui fica 0 ao quadrado. Passa essa raiz para lá, isso aqui a gente pode ignorar. Passa essa raiz para lá, vai ficar, se é raiz quadrada, o índice aqui é 2, passa como expoente 2, é 5 ao quadrado. E aqui fica m menos 1 vezes m menos 1, duas vezes. Lembrando que 0 ao quadrado não importa, né? 0 ao quadrado, 0 vezes 0 é 0. Então 5 ao quadrado, 25. Utilizando a distributiva m vezes m, m ao quadrado, m vezes menos 1, menos m, e menos 1 vezes m, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, reduzindo os termos semelhantes, eu tenho m ao quadrado, menos 1m com menos 1m dá menos 2m, mais 1. Eu vou escrever todo mundo aqui, ó, vai ficar m ao quadrado, menos 2m, mais 1, igual a 25. Quando muda tudo, não precisa trocar sinais. Agora eu vou pegar o 25 e trazê-lo para cá. Então, escrevendo ele no primeiro membro, a gente vai mudar o sinal agora. Então, eu só pego ele, né? Aqui continua primeiro membro, então eu mudo o sinal. Menos 25 igual a 0. Então, m ao quadrado, menos 2m. Eu tenho menos 25 devendo. Pago 1, vai ficar menos 24. Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Ou você faz por soma e produto, ou novamente utiliza Bhaskara. Eu vou pela fórmula de Bhaskara. Nós temos aqui o A, que é 1, carinha colado no m ao quadrado. O B é o menos 2, é o coeficiente menos 2. E o C é o menos 24. Calculando delta logo, vai ficar B ao quadrado menos 4AC. Então vai ficar o B, como é negativo, coloco entre parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 24. Então, delta igual, menos 2 ao quadrado é 4, menos 1, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 24. Se você fizer aí, vai dar mais 96. Então, delta igual a 100, somando isso aqui. Temos o delta igual a 100. M igual a menos B, né? No caso aqui é o menos 2, vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 100, sobre 2 vezes o A. O nosso A é 1, 2 vezes 1. Já fiz de forma direta. Então, M igual, menos com menos aqui fica mais ou menos, a raiz de 100 é 10, 2 vezes 1, 2. Então, nós temos agora o M1 e o M2. Como que vai ficar? Vou primeiro somar 2 mais 10 fica 12, dividido por 2, que dá 6. E o M2, eu vou subtrair agora, né? 2 menos 10 vai ficar menos 8 sobre 2. Menos 8 dividido por 2, né? Menos 10 mais 2. Estou devendo 10, paga 2, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Portanto, nossa resposta, ou M é igual a 6, ou ele é menos 4. Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, volta aí, tá? É aquela mesma historinha. Se a distância é 5, tanto faz. Se o M for 6, as coordenadas de D é 6 e menos 2. Essa distância para o ponto C vai dar 5. Se o M for menos 4, as coordenadas de D é menos 4 e menos 2. A distância dele nessa posição para o ponto C também vai dar 5, ok? Então valeu, até a próxima.